Olha, o que acontece com todas as doenças crônicas, né? A diabetes, o aumento de triglicerídeos, o estresse, as doenças em si. Nós somos fruto de pequenas doses diárias de tudo vira açúcar, né? Se a gente comer farinha de mandioca, que é um polímero, que é glicose, 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 ele vai virar açúcar. Então, tudo na vida vira um açúcar no nosso sangue. E a nossa... Até a farofa, então? Até a farofa, sim, sem dúvida. O que nós falamos do glúten é que, além da glicose, do açúcar, a farinha de trigo, ela tem a glicose e mais o glúten, que é uma proteína que não é digerida. Toda vez que a gente não digere o glúten ou a caseína, ou a beta-lactoglobulina, que é a proteína do leite, as proteínas que não são digeridas viram comida para fungos. Então, esse é o nosso problema, comida para fungo e fungo colonizando o nosso intestino, distensão, gases, provoca, é o início de um câncer, né? O fungo, ele está na base do desenvolvimento dos cânceres. E é por isso que a gente tem que, no final das contas, fazer isso, né? Qual que é o nosso problema hoje? A maior parte dos alimentos que nós comemos vai virar açúcar. Os carboidratos, nós comemos carne, nós comemos proteínas e gordura, mas tudo é a nível de massa. Então, no final das contas, vai virar açúcar. Então, esse açúcar no sangue, em excesso, se fosse só um pouquinho de açúcar, o açúcar chega no sangue, a insulina é liberada pelo pâncreas, o pâncreas vai lá na célula e fala, ó, recebe célula a glicose. Então, para a glicose entrar dentro da célula, é necessário esse hormônio chamado insulina, que o pâncreas libera. Só que quando a gente fica colocando muito açúcar na corrente sanguínea e a gente vai envelhecendo, o nosso pâncreas começa a não dar conta de produzir tanta insulina. E chega um momento que essa insulina, os próprios receptores na célula, que chama GLUT, que se conecta à insulina para receber o açúcar, eles também vão envelhecendo. Eles também vão tendo problemas porque eles precisam de nutrientes para acontecer essa liga. Então, o que vai acontecendo? A gente fica com uma célula sem açúcar dentro, sem a matéria-prima para produzir energia, ATP, e no sangue cheio de açúcar. E é por isso que você e eu, ou, né, sei lá, sentimos uma vontade louca de comer açúcar, porque a nossa célula está desnutrida. E isso é resistência insulínica. É quando dentro das células tem uma desnutrição, você não tem açúcar, e na corrente sanguínea está cheio de açúcar passando por aqui, mas aquele açúcar não consegue entrar dentro da célula. Então, num movimento de salvar, né, a própria célula, ele fala, vamos ver se ela comendo mais açúcar, ela consegue fazer com que algum açúcar entre dentro da célula e vá produzir ATP, vá fazer energia. Então, na verdade... E a gente consegue isso de alguma forma? Sem comer mais açúcar? Sim. Como é que a gente faz?